Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui, hoje querendo resolver mais um exercício junto com vocês do livro do James Stewart, Cálculo, volume 1, sétima edição. Vejam os vídeos anteriores, eu tenho feito vários exercícios aí desse livro, tá? Esse exercício que está na página 270, número 43, ele é basicamente para construir o esboço do gráfico de uma função. Que função é essa? Essa que está descrita aí, ó. F de θ igual a 2 que multiplica cosseno θ mais cosseno ao quadrado θ, considerando θ no intervalo de 0 a 2π. Tá, gente? A ideia é fazer um esboço do gráfico da função. Para isso, o exercício pede para nós encontrarmos os intervalos em que a função é crescente e decrescente, encontrar os valores máximos ou mínimos locais dessa função, encontrar os intervalos de concavidade, pontos de inflexão, e usar essas informações para esboçar o gráfico. Além disso, verificar esse gráfico através de uma ferramenta gráfica, se você tiver uma, e eu vou utilizar o GeoGebra. Gente, esse exercício fica muito longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Eu vou resolver em 3 partes. Na primeira parte eu vou fazer os itens A e B, que usam a mesma estratégia. Depois eu vou fazer o item C e, por fim, o item D. Tá? Por que eu estou falando que os itens A e B, que é encontrar os intervalos de crescimento da função e decrescimento, e os extremos locais, utilizam a mesma estratégia? A estratégia aí é calcular a primeira derivada da função, tá? Encontrar os números críticos e depois fazer o estudo de sinais dessa primeira derivada. Por quê? Por meio da primeira derivada, a gente consegue identificar os intervalos em que a função é crescente e o intervalo que ela é decrescente. Então, eu vou fazer os itens A e B juntos, de uma vezada só. Beleza, pessoal? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Então, vamos fazer a primeira derivada dessa função, tá? F' de θ é igual. A derivada de 2 cosseno θ é menos 2 seno θ. E a derivada do cosseno ao quadrado de θ é a regra da cadeia que eu vou usar ali. Vai dar menos 2 cosseno θ seno θ. Essa é a função derivada, lembrando que ela também está variando no intervalo de 0 a 2π, conforme pedido no início do exercício. Gente, olha só, para encontrar os números críticos dessa função, vou ter que verificar onde a derivada não existe e onde a derivada é zero. Onde a derivada é zero, eu vou ter que igualar essa função a zero. Tá? E para resolver uma equação dessa daí, o ideal é que ela esteja fatorada. Então, eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui, ó. E vou colocar o menos 2 seno θ em evidência, porque ele aparece na primeira parcela aqui, na segunda. Vou colocar ele em evidência para que essa função fique fatorada, tá, gente? E a fatoração vai ficar dessa forma aí, ó. Menos 2 seno θ, que multiplica 1 mais cosseno θ. Fator comum em evidência. Beleza, gente? Assim fica mais fácil para eu resolver a equação e assim também fica mais fácil para eu fazer o estudo de sinais, porque eu vou precisar fazer o estudo de sinais. Pessoal, números críticos, né? Agora a gente precisa encontrar os números críticos da função. Gente, os números críticos é onde a derivada é igual a zero e onde a derivada não existe. Olha, isso daí é um produto de uma função seno com uma função cosseno. Né? A função seno, o domínio dela são os reais, e a cosseno também. Logo, não existe local em que essa função, o domínio dela são os reais. Logo, não tem locais, não tem ângulos θ em que a derivada não existe. Porém, os números críticos também é onde a derivada se anula. Então, vou pegar aqui, ó, menos 2 seno θ, que multiplica 1 mais cosseno θ, e vou igualar a zero para descobrir os pontos, né, os ângulos em que a derivada se anula. Tá bom, gente? Isso daí está fatorado. Toda vez que eu tenho dois fatores, né,
multiplicados igual a zero, eu posso resolver a primeira equação, né? Menos 2 seno θ igual a zero. E posso resolver a segunda também separada. 1 mais cosseno θ igual a zero. Resolvo uma e depois resolvo a outra, tá, gente? A primeira equação vai dar seno θ igual a zero, que o menos 2 vai passar dividindo. Para resolver essa equação, né, descobrir todos os ângulos θ em que o seno dá zero, todos não, só no intervalo, todos no intervalo de 0 a 2π. Eu vou precisar da circunferência trigonométrica, né, para resolver essa equaçãozinha aí. Vou botar a circunferência trigonométrica aqui, bonitinha, para a gente entender a solução, tá? O eixo dos senos. O eixo dos senos é o eixo que fica na vertical, ele está aqui, fiz ele aqui. Isso é a circunferência trigonométrica, tá, gente? Eu vou ajeitar ele aqui. E o eixo dos cossenos, eu não vou precisar dele para resolver essa equação. Opa, ficou torto. Vamos lá. Vou colocar ele aqui, ó. Não vou precisar dele, tá? Mas vou colocar aqui só para a circunferência ficar direitinho. Tá bom, gente? No eixo dos senos, que é o eixo vertical, aqui é o zero. Opa, deixa eu tirar essa setinha. Aqui é o zero, aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Beleza? Quais são os ângulos cuja projeção deles no eixo Y batem aí no zero, né? Projetam no zero? Seria esse ângulo aqui, ó. Opa, deixa eu fazer ele mais bonitinho, com setinho. Seria esse vetor aqui, ó. A projeção dele no eixo Y vai dar no zero. Vamos fazer o outro de verde. E esse aqui do lado de cá. A projeção dele no eixo Y também vai bater no zero. Que ângulos são esses, gente? Esse ângulo aqui é um ângulo de 0 graus, mas a gente não usa graus em cálculo. Então, é um ângulo de 0 radianos. E esse ângulo aqui é o de 180 graus, esse verde. Porém, a gente não usa graus, então vou colocar aqui π radianos. Tudo bem, gente? Então, a gente encontrou duas soluções para essa equação seno de θ igual a zero. Quais são as duas equações que a gente encontrou? Quais as duas equações? Quais as duas soluções que a gente encontrou? A gente encontrou θ' igual a zero e θ duas linhas igual a π. Vou até anotar aqui, ó, solução dessa primeira equação, desse primeiro fator, é zero e π. Beleza, pessoal? Vamos resolver a segunda equação aqui. Passando esse mais 1 para o outro lado, vai ficar cosseno de θ igual a menos 1. Então, eu preciso localizar quais são os ângulos cujo cosseno deles dá menos 1. Vamos de novo para a circunferência trigonométrica, bonitinha. Vamos botá-la aqui, igual fiz da outra vez. Vou colocar o eixo X e o eixo Y, tá? Lembrando que agora o que vai interessar para a gente é o eixo Y, é o eixo X, é o eixo que está na horizontal, porque eu estou resolvendo uma equação cosseno, e o cosseno está no eixo X. Gente, no eixo X, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. No eixo X, aqui está o zero. Opa, tira essa setinha, né? Aqui está o zero, aqui está o 1 e aqui está o menos 1. Eu preciso descobrir qual é o vetor ou qual é o ângulo, né, cuja projeção dele no eixo X se projeta aí no menos 1. Né? Então seria esse vetorzinho aqui do lado de cá. Opa, ficou torto. Setinha, toda hora tem que trocar o comando. Seria esse vetor aqui. Tá? Então é o ângulo de 180 graus, ou melhor, o ângulo de π radianos. Tá bom? Então essa equação aqui deu θ igual a π. Solução dessa segunda equação deu apenas o π. Tá bom, gente? Isso no intervalo de 0 a 2π. Pessoal, eu já tenho os números críticos, tá? Da minha função. Os números críticos são, vou anotar aqui, ó. Números críticos
são o θ igual a zero ou o θ igual a π. Beleza? Esses são os números críticos, eu preciso deles para saber os extremos locais da função. Gente, o que eu vou fazer agora? Para eu saber os intervalos em que a função é crescente e os intervalos onde que a função é decrescente, a função original, tá? Aquela lá de cima, o f de θ. Eu vou fazer o estudo de sinais da derivada, tá? Eu vou fazer o estudo de sinais dessa função aqui, ó. Vou fazer o estudo de sinais dessa função que está fatorada aqui. Lembrando que estudo de sinais, o ideal é que a função esteja fatorada. Para quê? Quando ela está fatorada, eu posso fazer o estudo de sinais da primeira função, do primeiro fator, y igual a menos 2 seno θ. Depois eu faço o estudo de sinais do segundo fator, y igual a 1 mais cosseno θ. Como a f' é o produto das duas, depois eu faço o produto do estudo de sinais para poder saber o estudo de sinais da função derivada. Como que é feito isso, gente? Vamos fazer o estudo de sinais da primeira função. Vamos fazer o estudo de sinais da segunda função. E depois eu vou fazer a regra de sinais. Opa, ficou torto. Fazer a regra dos sinais para saber a derivada, o estudo de sinais da derivada. Gente, a primeira função ela tem duas raízes. O zero, né? Vou marcar aqui. O zero. É o zero e o π, né? Vou marcar aqui, ó. É isso. Opa, setinha não, André. Tira a setinha. Zero e o π. E a função de baixo só tem uma raiz, que é o π. Então, quando eu vou fazer o estudo de sinais da derivada, eu vou ter que estar aqui na direção do zero e na direção do π. Tá bom, gente? Como que eu faço o estudo de sinais? Lembrando que a gente só quer ir até 2π, tá? Ah, eu vou botar o 2π aqui, vai ficar um pouco fora de proporção, mas só para a gente entender. A gente só quer ir no intervalo de 0 a 2π, tá? O intervalo do eixo x, do meu gráfico. Como que eu posso fazer esse estudo de sinais de uma função trigonométrica? Gente, uma sugestão é o seguinte. Vocês sabem que o zero é zero mesmo, na forma decimal. E o π é 3,14 aproximadamente. E o 2π é 6,28 aproximadamente. Se você quer fazer um estudo de sinais, pega um número entre 0 e 3,14, por exemplo, nesse intervalo aqui, ó, tem o número 2. Substitui ele na função que você está estudando os sinais. Tá? O 2 está nesse intervalo aí. Aí você vai saber se o resultado vai dar positivo ou negativo. Tá bom, pessoal? Já nesse intervalo de π a 2π aqui, ó, vai de 3,14 a 6,28. Pega um número nesse intervalo aí, o 4, por exemplo. Substitui ele na função que você está estudando os sinais. Aí você vai verificar se o sinal vai dar positivo ou negativo. Você vai e coloca aqui. Tá? É a melhor estratégia aí para poder fazer isso. Então vamos lá. Vou pegar o número 2, que está aqui nesse meio, e vou substituir nessa primeira função aqui. Ó. Tá? Menos 2 seno θ. Vou usar a calculadora do computador aqui. Tomara que meu computador não trave. Tomara que eu consiga calcular. A calculadora tem que estar em radianos. Já passei aqui para radianos. Opa, radianos. Menos 2 seno de 2, né? Então, primeiro eu clico 2. Depois eu coloco seno. Tá? Depois eu multiplico por menos 2. Fecho parênteses. E dou igual. E o resultado deu negativo, olha lá, menos 1,81. Se ele deu negativo, significa que todo mundo nesse intervalo vai ser negativo, tá, gente? Isso porque a função é contínua, tá, gente? Negativo, né, que deu negativo, negativo, negativo,
Negativo, negativo, negativo, negativo. Agora eu vou apagar esse 2 aqui para ele não atrapalhar a gente. Tá bom, gente? Agora vamos no intervalo de π a 2π. Eu vou substituir o 4 nessa função. Vamos lá. 4, vou tirar o seno de 4 e vou multiplicar por menos 2. Multiplicar por menos 2. Isso vai dar um número, 1,51 deu um número positivo. Então essa função está positiva nesse intervalo aqui. Ó. Aí, já é um jeito fácil de fazer o estudo de sinais. Tá? Inclusive, quem sabe fazer o gráfico dessa função, menos 2 seno θ, quem estudou isso no ensino médio, sabe que essa função é mais ou menos assim. Ó. Ela vai fazendo assim. Né? Aqui está meio desproporcional minha figura, mas ela vai fazendo isso. Subindo e descendo. A função y igual a 1 mais cosseno θ. A função cosseno θ, a imagem dela é de menos 1 a mais 1. Quem já fez o gráfico disso alguma vez na vida. Tá? Como eu vou somar uma unidade na função cosseno θ, porque está escrito aí 1 mais cosseno θ, essa função translada para cima. Isso significa que ela vai variar no intervalo de 0 a 2, tá, gente? Ela só vai ter resultados positivos, só vai ter números positivos. Mas finjam que eu não sei fazer o gráfico. Tá? O que você pode fazer? Você marca o zero aqui. Você marca o zero aqui. Tá? Pega o número 2, que está no intervalo de 0 a π, e substitui na função. Vamos lá. 2, primeiro zero que tinha, 2. Agora é cosseno. Cosseno de 2 mais 1, né? Mais 1. A função vai dar positiva. Olha lá. Deu positiva. Significa que os sinais nesse intervalo aqui estão positivos. Tá bom, gente? Agora, no intervalo de π a 2π, eu posso substituir o 4. Tá? Vamos lá. 4. Vou calcular o cosseno de 4. E vou multiplicar, somar 1, né? Somar uma. Ih, somei 11. Peraí. Somei uma unidade. Deu 0,34, que também é positivo. Isso indica que essa função é toda positiva, quase toda, né? No π ela zera. No 2π também, tá? Agora, gente, eu quero saber, na verdade, os sinais da derivada. E a derivada é o produto dessas duas funções. Então, eu vou fazer menos com mais dá menos, nesse intervalo, e mais com mais dá mais, tá? Com esse estudo de sinais, eu sei o que está acontecendo com a função original, com a f de θ. O que eu sei? Quando os sinais são negativos, a função original ou a função primitiva, ela é decrescente. E quando no intervalo, quando os sinais dão positivo, a função é crescente. Então, ela é uma função que está descendo, a função original, e depois ela está subindo. E o π, quando a gente muda de sinal de negativo para positivo, é só olhar o caminho das setinhas, gente. A setinha não está descendo. Opa. A setinha aqui não está descendo. E depois ela está subindo. Significa que a função tem um mínimo local aqui, ó, na direção do π, que era o nosso número crítico. Tá? Então, vou fazer um resuminho aqui. Esse item A e B já estão resolvidos. Vou colocar aqui, ó, resumo. Deixa eu olhar em cima. Intervalo de 0 a π, a função é decrescente. Intervalo de 0 a π. F de θ. F de θ é decrescente. Intervalo de π, olhando lá em cima, que é daqui, π a 2π. π a 2π. F de θ é crescente. E, por fim, F de θ tem mínimo local em x igual a π. Beleza, pessoal?
Olha só, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pausar aqui, vou parar por aqui essa parte um do vídeo, tá? Pra gente daqui a pouco fazer a parte 2. Cliquem no card aí para vocês assistirem a parte 2 desse vídeo, que é encontrar os intervalos de concavidade e pontos de inflexão. Um forte abraço, hein, galera?